E aí, pessoal, tudo bem? Que bom! Então, hoje a gente vai falar mais um pouco de onda, continuar falando sobre onda, né? Só que dessa vez a gente vai falar um pouco mais de som. Mas não só falar da onda eletromagnética que o som é, ou de outros tipos de onda. A gente também vai falar de como a gente percebe o som. E a gente vai chamar isso de propriedades fisiológicas do som. Porque tá o quê? Está relacionado com as nossas características fisiológicas do nosso sistema auditivo. Tá bom? Beleza. A gente vai brincar um pouquinho. Mas é bem pouquinho mesmo. É só para dar um exemplo de algumas propriedades de onda. Tudo bem? Então, vamos lá. Beleza. Primeiro de tudo, lembrando, o som é uma onda mecânica e uma onda longitudinal. Lembra? Mecânica quer dizer que ela precisa ser transmitida por algum meio físico, como o ar, ou um fio, ou um barbante, ou o que for. Tá? E longitudinal quer dizer o quê? Que a onda se propaga, tá, na mesma direção em que ela é mandada. Diferente daquela onda da cordinha, né? Que a gente propaga ela naquela direção, mas ela se propaga para cima e para baixo, que faz aquela onda mais assim. A onda sonora ela é bem assim e não assim. Tudo bem? Dá para entender. Quando a gente for usar figuras para mostrar isso, a gente vai acabar mostrando assim, porque fica mais fácil de entender, né? Mas quando chegar nessa parte aí, a gente se entende com isso. Por enquanto, vamos falar o seguinte. As ondas mecânicas, entre elas o som, como precisam de um meio físico para poder se propagar, existem algumas coisas que vão afetar a velocidade de propagação dessa onda. Tá? Primeiro, qual é o meio em que ela está, e depois a temperatura desse meio. Por exemplo, em quantidade de metros por segundo, a gente vai ver que a onda ela vai se propagar, por exemplo, no oxigênio puro. Eu vou botar essa tabelinha no material de vocês. Só por curiosidade, essa tabela vocês não vão precisar copiar, tá? E aí, beleza, vamos lá. O oxigênio puro vai propagar uma onda mecânica, ou sonora, a 317 metros por segundo. O ar, vamos falar do ar agora, né? O nosso ar, misturando nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, a 0 graus, ele vai transportar uma onda a 331,5 metros por segundo. Tá? Ok. E a 30 graus? Vai de 331 para 349,2 metros por segundo. Já vai aumentando, né? Só que, como é uma onda transmitida fisicamente, quanto mais denso de matéria for o meio que está transmitindo essa onda, melhor ela vai ser propagada e mais rápido. Falei do ar, né? Quase 350 metros por segundo. Ok. No chumbo, a onda sonora é transmitida por só 1.200 metros por segundo. Tá? O que melhora, porque o cobre, por exemplo, é 3.900 metros por segundo. No aço, 6.000 metros por segundo. Ou seja, quanto mais denso o meio, mais rápido uma onda sonora viaja. Tá? E menos interferência ela vai sofrer no processo por causa disso. Tanto que dizem que é mais fácil você ouvir o barulho do motor do barco quando você está debaixo d'água do que quando você está no próprio barco. Né? Porque o som se propaga melhor no meio mais denso e a água é bem mais densa do que o ar. Beleza? Ok. Agora, falando de vibração de onda. Né? A gente tem ondas que vibram com maior ou com menor frequência. Tá? O ouvido humano ele capta vibrações de 20 Hz até 20.000 Hz. E aí eu vou mostrar a diferença que a gente vai ter com sons diferentes. Sons mais graves ou mais agudos. Tá? Então, vamos lá. É que eu não sei se aqui vai captar o som do alto-falante. Mas deixa eu ligar aqui o meu brinquedo. Deixa eu ligar o meu contrabaixo aqui. E eu vou botar primeiro uma nota. Nossa, acho que isso vai estar muito alto. Tá. Uma nota mais grave. Deixa eu ver se aqui vai captar. Vai. A frequência tá ali, ó. 40 e pouco Hz que deu, olha só. Vou parar de falar, ó. 40 Hz. Essa é a nota mais grave que eu vou conseguir aqui no baixo. Agora,
para mais aguda não vai dar para mostrar para vocês, porque eu preciso usar a minha mão esquerda para isso. Mas ela vai dar 317 Hz. Isso porque esse é um instrumento que pega as notas mais graves mesmo. Você pega uma guitarra, vai bem mais alto que isso. Mas a guitarra também não vai ter notas tão graves. Ou flautas, enfim, outros instrumentos. Tá vendo? A gente percebeu o quê? O som mais grave, ele tinha uma frequência de hertz menor, 40, né? O outro, em 300 e pouco, era um som mais agudo. Um era pum, outro era pam, mais alto. Então, essa frequência vai ter alguma influência, né? Ué, mas já que eu já estou falando de como o nosso corpo vai entender essas coisas, já estamos falando de propriedade fisiológica de som? Sim, já estamos falando. Tá vendo como é uma transição, é uma coisa muito natural a gente estudar o som para relacionar isso à maneira com como a gente percebe o som. Só uma coisinha, para um detalhezinho bem interessante. Sabe aquela brincadeira, né, de botar um fio de barbante entre dois copos para conseguir falar a distância, um entender o outro, fazer tipo aquele telefone, né, de brinquedo? Aquilo vai funcionar tão bem porque lembra que eu falei que o som se desloca melhor por meios físicos mais densos do que pelo ar? Então, o som que caminha pelo barbante, ele caminha com uma perda menor do que pelo ar. Inclusive, sabia que o estetoscópio médico, né, aquele que bota assim no ouvido, bota no peito da gente para ouvir o batimento cardíaco, a respiração, aquilo ali segue o mesmo princípio que o telefone de barbante, né? Mas beleza, vamos agora falar dessas propriedades fisiológicas do som. Lembrando que o nome dessas propriedades na física não está muito bem relacionado com o nome que a gente fala, tá? No nosso dia a dia. Então vamos lá. A primeira propriedade que a gente vai ver é a altura. Isso não tem a ver com o volume, tá? A altura quer dizer o quê? A altura ela quer dizer, está relacionada diretamente ao comprimento de onda. Lembra, comprimento é o intervalo entre duas cristas ou dois vales. Olha aqui, a gente vai ter ondas mais baixas. As mais baixas têm o som grave, que foi aquela primeira que eu toquei aqui, o tá? Som mais grave. Quando a gente tem uma quantidade média de vibrações, um comprimento de onda intermediário, a gente vai ter os sons médios, como tipo esse aqui, ó. Ou esse. Comprimentos médios. E com comprimento de onda pequeno, vai ser as ondas mais agudas. Tá? A gente chama isso as ondas mais graves, né? Ou ondas mais baixas. Ou mais agudas ou mais altas. Lembrando que isso não tem a ver com o volume. O volume está aqui travado no mesmo. Tá? Então, altura não é a mesma coisa que volume, tá, gente? Quanto mais alto, mais agudo. Quanto mais baixo, mais grave. Tá? É isso. Isso tem a ver com o comprimento de onda e também com a frequência, né? Porque pensa, olha só, quanto menor o comprimento, maior vai ser a frequência. Isso são grandezas inversamente proporcionais. A outra propriedade fisiológica do som que a gente vai falar é a intensidade. A intensidade, ela está relacionada com a amplitude da onda. Ou seja, o quanto a crista ou o vale da onda se distancia daquele ponto de equilíbrio que tem no meio, né? Então, olha só, eu até marquei aqui com as linhas o ponto onde essas três ondas aqui tem os cristas e tem os vales. Então essas três ondas aqui, elas têm a mesma frequência e têm a mesma altura, ou seja, também tem o mesmo comprimento de onda. Tá bom? É isso. O que muda nelas aqui? A amplitude. Essa onda daqui, vibrando, ela gasta só uma linha do meu caderno. Essa aqui gasta 2, essa gasta 4. Poxa, mas se elas têm, né, a mesma frequência, o que vai dar de diferente nelas? O volume que a gente ouve. Então a intensidade, a gente pode dizer que é o volume. Então vamos lá, eu vou mostrar essas duas coisas que a gente viu aqui. A altura primeiro, ó.
Altura baixa, som grave. A altura vai aumentando, o som vai ficando cada vez mais agudo, tá vendo? Isso foi aumentando a altura. Ou seja, quando eu aumento a altura, eu aumento a frequência. Ou seja, também a gente reduz o comprimento da onda, tá? E a intensidade agora? Vamos lá. Ó. Isso aqui está na intensidade maior. É o som mais alto que vai sair. Que também eu não quero estourar o microfone do computador. Então, ó, eu vou reduzir a intensidade, ó. Sumiu o volume. Vou aumentar. Ó, agora aumenta e diminui, ó. Tá aqui nesse botãozinho, ó. Tá? A intensidade, então, é o volume com que a gente vai ouvir um determinado som, tá? E agora vamos falar de como isso mudou a nossa vida. Não minha ou a sua. A vida de toda a sociedade humana. Beleza. Como que isso mudou assim? Uau! Vamos lá. Pensa que antigamente a gente se... Para ter, por exemplo, mandar uma mensagem para alguém, a gente tinha que mandar uma carta. Essa carta ia a cavalo, demorava. Depois inventaram os trens, a carta ia de trem, chegava bem mais rápido, mas ainda demorava. Agora, quando o ser humano começou a entender o som, entender que ele era uma vibração, começou a se desenvolver o rádio. As ondas de rádio levavam a mensagem de um lugar para o outro. Beleza. Pô, isso mudou tudo na história da humanidade. Inclusive a internet, diretamente, na verdade, existe por causa disso. Tá? Aí, ok. Vamos falar um pouco de como o rádio funciona. Mas como a gente não está tendo uma aula de física avançada, ou não estamos formando engenheiros de som, né? Vamos falar de uma forma simplificada. E antes de eu falar do rádio, então, eu vou falar um pouco do gramofone. Tá? O gramofone foi um dos primeiros modos de gravar música, para fazer disco de vinil mesmo. Como que ele funciona? Lembra que o ar é uma vibração? Então, ó, falar perto da folha de papel e fica... não dá pra ver. Eu não sei se vocês conseguem ver. Mas eu sinto na minha mão a folha vibrando. Faz isso aí. Pega uma folha, fica falando assim, segura com 2 dedinhos e fica falando na folha. Você vai sentir a folha vibrar na sua mão. O que o gramofone fazia? Para quem nunca viu, gramofone é tipo uma vitrola, só que era aquela que tinha um cone bem grandão. E beleza. As bandas, para serem gravadas no gramofone, elas tocavam em frente a esse cone grandão, todo mundo junto de uma vez. Tá? Não tinha gravar cada instrumento separado, depois voz. Não, era todo mundo junto de uma vez. Isso vibrava esse cone do gramofone. Na ponta desse cone tinha uma agulha, e essa agulha riscava um disco de cera. E vamos botar que estava lá o disco girando com a agulha parada. Aí fazia um som, a agulha mexia e riscava o disco. Aí vamos botar tipo uma bateria, né? Que ia ficar pá, pum, 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 pá, pum, 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 pá. Isso ia riscando o disco. Tá vendo? E o que acontecia? Aquele risco no disco de cera, ele era basicamente como se você pegasse a onda sonora e imprimisse ali. Aquilo era usado como molde, né, para fazer um disco de vinil, que é um material mais resistente do que a cera, e a pessoa comprava o disco, levava para casa, botava no gramofone dela, que funcionava ao contrário do gramofone de gravação. O que acontecia? O risco do disco de vinil vibrava a agulha do gramofone, que vibrava o cone, que fazia o som sair igual a como ele foi gravado. Igual, né? Ou seja, basicamente você transformava uma vibração, que é o som, num registro físico, e esse registro físico depois produzia uma vibração que se transformava em som de novo. Tá?
Não pensem que isso fez parte da minha vida, tá, gente? Gramofone e vitrola é muito mais antigo que eu, por favor. Eu sou um pouquinho velho, mas eu não sou tão velho assim. Então, vamos lá. E isso com rádio? O que tem a ver? Tem a ver o seguinte. O rádio... inclusive, só falar uma coisinha. Faltou uma propriedade fisiológica do som, que é o timbre, tá? O timbre, ele influencia como uma onda vai ser feita. Por exemplo, você pega aqui uma onda sendo produzida... Vamos pegar como se fosse o mesmo som, né? Vamos pegar uma onda sendo produzida na voz. Minhas canetas sumiram. Aqui, pronto. Uma onda sendo produzida pela voz. Ela vai ter um padrão assim, ó. Isso é o timbre da voz de uma pessoa. É o modo como ela consegue gerar tais ondas. Uma onda sendo gerada por um instrumento com um som mais delicado, mais doce, como uma flauta, vai fazer uma onda com um pouco menos de distorções. É uma onda mais bonitinha, mais parecida com aquela redondinha que a gente vê. E um instrumento mais estridente, que às vezes, se for mal tocado, pode ter um som desagradável, tipo um violino. Como é que vai ser essa mesma onda aqui no violino? Ela vai ser mais acidentada ainda. Isso aqui é o que dá o timbre. Tá vendo? Ó? Mesmas cristas, mesmos vales. É uma onda que teoricamente passaria o mesmo som. Só que esse som não vai igual. Por quê? Por causa do timbre. É o modo como cada meio, cada instrumento, ou cada caixa de som diferente, ou cada conjunto de pregas vocais de uma pessoa vai produzir um som. Tá? Agora, voltando para o rádio. O que vai acontecer no rádio? Basicamente o que a gente via no gramofone antigamente. Tá? A voz ou o som vai ser captado. Aí vai ter uma máquina que vai transmitir isso e transformar numa onda elétrica, tá? Na verdade, num pulso elétrico. Hoje em dia, que o rádio é digital mesmo, isso vai virar um monte de 0 e 1, como se fosse um arquivo digital de computador. E isso vai chegar numa antena. Essa antena ela vai fazer o quê? Ela vai pegar esse sinal elétrico e vai transformar isso em uma onda. Só que tem um detalhe, essa onda vai ter sempre a mesma frequência. Por isso que normalmente quem anda mais de carro ouve mais rádio hoje em dia, né? Por isso que quando a gente vai escolher uma rádio, a gente sintoniza pela frequência da rádio. Né? Tipo a 98 FM, que é em 98 MHz. São 98 mil Hz. Né? E cada frequência vai ser possuída por uma companhia, uma empresa, que vai transmitir o seu próprio sinal naquela frequência. O que vai acontecer no aparelho de rádio doméstico? Ele vai fazer o contrário do equipamento de rádio lá da emissora. Ele vai pegar a onda daquela frequência e vai transformar aquilo em sinal elétrico, depois transforma aquilo em sinal de som. Tá? Ficou um pouco longa a aula, mas na verdade, fala sério, foi um conteúdo bem mais simples do que vocês esperavam, não é? Me diz aí. Me responde depois, comenta, manda uma mensagem para mim, tá? Curte o vídeo, ativa o sininho e assina o canal também. Tchau, gente. Um abraço.